Olá, estamos nós aqui na TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. Eu falo nosso porque é um programa meu, um programa seu, aquele programa assim que a gente espera, né, semanalmente para chegar o dia do nosso encontro e assim a gente poder falar um pouco mais de saúde. Hoje, gente, estamos nos aproximando do Dia do Trabalho, né? O dia em que a gente tem que louvar e muito a todos os trabalhadores do nosso país, né? As pessoas que constroem as duras penas essa nação. E nós vamos falar um pouco sobre a saúde do trabalhador, as doenças que muitas vezes a gente acaba sendo acometido pelo trabalho, né? E vamos aprender sobre prevenção e até um pouquinho também sobre o coração. Porque estamos recebendo nos estúdios da TV Direta a presença do Dr. Décio Alves Rodrigues. O Dr. Décio é médico, cardiologista e médico do trabalho também. Então, antes de até começarmos, eu gostaria, como sempre, de dar as boas-vindas e fazer o nosso agradecimento ao Dr. Décio por ter aceito o nosso convite, né, e estar aqui junto aos nossos telespectadores para falarmos desse importante tema. Doutor, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, boa noite, Eliane, boa noite a todos. Eu agradeço mais uma vez pelo convite de poder comparecer. Eu venho sempre com muito prazer, gosto muito de participar desse bate-papo aqui. Bom, então vocês que estão em casa já sabem, hoje nosso convidado é um cardiologista e médico do trabalho, né? Você que tem suas dúvidas a respeito das doenças do coração, ou mesmo é aquele trabalhador que fala, puxa, eu queria tirar uma dúvida a respeito disso, da função que você desenvolve, se tem alguma doença associada, ligue para a gente. O nosso telefone 3656-4147, o nosso e-mail saudetvd@hotmail.com já está à disposição de vocês. Gente, e um lembrete também, a TV tem um site, tá? Muitas vezes as pessoas falam, puxa, eu queria ter assistido o programa, não vi, perdi uma matéria durante o telejornal. Acesse o site da TV Direta, ó. O nosso site, eu vou pedir para colocar também, né? Que é tvdmococa.com.br. Acesse nosso site, ou nosso Facebook, e-mail, telefone. O que a gente gosta é dessa interação com vocês, dessa participação, das sugestões, das dúvidas, porque a gente tem que ser mesmo, com certeza, parceiros em tudo, né? Então, vamos lá, vamos participar. Olha lá, já está aparecendo na tela, tvdmococa.com.br. Gente, no site vocês podem assistir tudo. Não só o programa Saúde, né? Mas o programa da Thaís, o Espelho Meu, que também está fazendo bastante sucesso, do Ricardo Figueiredo, todas as matérias do telejornal. Seja mais uma vez, né, nosso companheiro, não só na parte, né, da televisão, mas também pela internet, tá certo? Mas vamos ao nosso programa Saúde. Doutor, um tema assim, que dá certinho, né? Amanhã, chegando agora o Dia dos Trabalhadores, depois da manhã, né? Dia 1º de maio. Eu gostaria até de abrir perguntando assim, o que é médico do trabalho? Às vezes as pessoas falam assim, o doutor é médico do trabalho, mas o que o médico tem que fazer de diferente para ser considerado médico do trabalho também? Esse esclarecimento é em relação ao tipo de especialização? Sim, o médico do trabalho, ele tem que ter um curso de especialização em medicina do trabalho. Esse curso é um curso prolongado que dura, hoje é um curso que dura 2 anos. Depois que você termina o curso, você tem que prestar uma prova de título de especialista. Aí, se você passar nessa prova, conseguir o título de especialista, você é considerado um especialista em medicina do trabalho. Então, assim, é um negócio um pouco... Até é um negócio, acho que o termo é esse, trabalhoso. Não é fácil. Ser médico do trabalho. É trabalhoso, né? Porque demora
e é difícil. E assim, ó, você acha que de maneira geral o trabalhador brasileiro ele tem o que comemorar nesse Dia do Trabalho em relação às prevenções de doenças, ao trabalho que está sendo feito para melhorar a saúde do trabalhador? Não, o trabalhador brasileiro não tem muito o que comemorar. Se você está me perguntando com relação à prevenção, à saúde, o trabalhador não tem muito o que comemorar. O Brasil é hoje ainda um dos países com o maior índice de acidentes de trabalho do mundo. Nós temos poucos médicos do trabalho verdadeiros, com especialização, e a prevenção, o índice de prevenção, a forma de prevenção ainda não é muito difundida no Brasil. As pessoas não conhecem muito bem ainda o que é a função do médico do trabalho, como fazer a prevenção, porque na realidade um médico do trabalho ele depende de várias outras pessoas para ele fazer uma boa prevenção em medicina. Ele depende da boa vontade do dono, do gerente, da empresa, depende da participação de um fisioterapeuta, depende da participação de um bom técnico de segurança. Então, a prevenção de doenças em medicina do trabalho está relacionado com uma equipe, não só com o médico do trabalho. O médico do trabalho é fundamental, mas ele sozinho não consegue ter um bom resultado. Gente, ó, vocês que estão nos assistindo, nosso telefone está aguardando a ligação de vocês. 36564147. Vamos ligar, participar, aprender, né, a respeito não só da medicina do trabalho, mas também sobre os problemas cardíacos, né? Aproveitando que o nosso convidado de hoje é cardiologista. Doutor, a gente vê assim, ó, muitos acidentes nas estradas, né? Muitos caminhoneiros que trabalham horas e horas, às vezes dirigem a noite toda, né? Existe assim uma fiscalização do ponto de vista médico, algum cuidado com a saúde desses trabalhadores, isso assim de maneira especial? Esses cuidados que já são discutidos há muito tempo, mas eles são colocados na prática há pouco tempo, porque os caminhoneiros trabalham muito, dirigem durante o dia, durante a noite, sem um intervalo, sem dormir. Então, isso é um negócio que é discutido já há bastante tempo, como melhorar isso. Porque vem os acidentes, vem os caminhoneiros que usam medicação estimulante para não precisar dormir, para conseguir rodar durante a noite toda. Então tem vários problemas. A partir disso, dessas discussões, o que o governo, o Ministério do Trabalho, e o Senado e a Câmara dos Deputados, tudo isso foi discutido em todos esses âmbitos e foi sancionada uma lei o mês passado, no início de março. Essa lei passou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, foi sancionada pela Presidente da República, pela Dilma Rousseff. Então, eles determinam certinho quanto um motorista profissional, seja ele caminhoneiro, seja ele motorista de ônibus, motorista profissional, quanto tempo ele pode rodar, quanto tempo ele pode trabalhar, quanto tempo ele tem que ter de descanso. Isso está relacionado não só com o direito dele, mas com o dever dele. Porque às vezes ele tem esse direito, mas ele não cumpre esse direito. E isso não é só um direito, é um dever ele descansar. Por quê? Porque ele põe em risco a vida de outras pessoas. Então passou com essa lei que foi sancionada e em 90 dias ela tem que começar a ser cumprida. Os caminhoneiros, os motoristas profissionais são obrigados a ter o período de descanso, está bem determinado quantas horas, parar para almoçar, o tempo que pode dormir, que deve dormir, é obrigatório, isso vai ser fiscalizado. Outra coisa interessantíssima que foi sancionada nessa mesma lei o mês passado é com relação ao uso de substâncias estimulantes ou
entorpecentes, a gente pode falar, como a gente fala, drogas. Até existem motoristas que usam substâncias entorpecentes, que a gente fala drogas, para poder trabalhar mais tempo, para poder rodar mais com o caminhão. Então, em 90 dias, contando a partir do mês passado, vai ser obrigatório em exames admissionais, periódicos, exames para carteira de motorista, vai ser obrigatório o exame de sangue para comprovação de que não tem uso de qualquer substância, de qualquer tipo de droga. E a gente repara assim também que de maneira geral, assim, logo que nós estamos falando dos caminhoneiros, a maioria deles são obesos. Sim. Não são? Isso eu acho que assim está relacionado com várias coisas. Primeiro, o estresse engorda. O indivíduo trabalha muito, ele, ao mesmo tempo que ele está pensando em chegar no lugar, ele está pensando numa carga que ele tem que trazer de volta, o tempo que ele tem para rodar. Então, é uma profissão estressante. Os assaltos são muito frequentes, o estresse é muito grande por causa de assalto, por causa de acidentes. Então, o estresse, a gente sabe que o estresse engorda. Eles têm pouco tempo para... O sedentarismo, né? O sedentarismo, eles têm pouco tempo para atividade física, eles têm pouco tempo para ter uma alimentação saudável. Então, tudo isso leva à obesidade e com isso eles acabam engordando. Como eles acabam engordando, tem muito mais e estão submetidos a um estresse, eles têm muito maior chance de desenvolver doenças do coração, de desenvolver pressão alta, de desenvolver diabetes. Então, é um estresse associado com obesidade que leva a tudo isso. Logo nós estamos falando, né, que eles têm tão maior chance de desenvolver essas doenças. Até já estão chegando umas perguntas para a gente, bem relacionadas ao coração mesmo, né? O Mauro da Coab 2, ele pergunta assim, doutor, o exame, a pessoa quer fazer um eletrocardiograma, ou mesmo até um ecocardiograma, um exame do coração, né? Ele tem que ter pedido médico ou ele pode chegar e falar, eu quero fazer um eletro? Olha, hoje o CRM determina que os pacientes têm os pacientes têm muita autonomia em relação a si próprio. Se eles desejam fazer um exame e esse exame não vai agredi-los, desde que eles assumam o custo disso. Agora, tem outras coisas envolvidas. Para você fazer qualquer exame através de um convênio do paciente, tem os critérios. O convênio não aceita que se faça exame aleatoriamente, só porque quer fazer. Então, agora, um paciente que fala, não, eu quero fazer tal exame. Tudo bem, você arcando com os custos, não tem problema, é um direito seu. Agora, quando tem o convênio intermediando, você depende do convênio, aí é diferente. A gente tem que ter certos critérios, a gente tem que levar em consideração os critérios que o convênio exige. Né? Agora, se ele quer fazer... Mas também, às vezes assim, o paciente, eu vou falar assim na minha área, quer fazer um eletroencéfalo. Não adianta ele ter o eletroencéfalo na mão, né? Não. Eu acho que as pessoas se sentem seguras com isso. Eles acham que... Eles chegam no meu consultório, eu vim aqui porque eu quero que você peça um exame de sangue, um eletro do coração e um ecocardiograma. É um negócio, a gente fica às vezes pensando, o que a gente faz? Eu aceito o que ele está falando, mas a maioria das vezes eu explico. Vamos ver se você realmente tem necessidade, vamos ver se você precisa desses exames. Se eu achar que não há a menor necessidade, eu falo. Se mesmo assim o paciente exige, ele quer fazer, a gente conversa, vê o que fazer. Mas na maioria das vezes as pessoas entendem. Se você conversa, diz que não tem necessidade, que é uma perda de tempo e de dinheiro, porque o exame vai ser normal, a gente já sabe, a maioria das vezes o paciente acaba compreendendo, né? Mas, Isaac, muitas vezes eu falo assim, que o exame não é nem método diagnóstico, é um método terapêutico, é o tratamento, né? Sim. Porque a pessoa chega lá, faz o exame e fala, olha, só de fazer eu já sarei, sem né? Não dúvida. precisa nem do remédio. Não, isso é rotineiro. Um paciente com dor no peito e que faz um eletro do coração, a chance da dor... Você olhou o eletro, falou que está normal,
tem grande chance da dor acabar imediatamente. Então, quando a gente fala, muitas vezes a gente usa o exame até como tratamento, sim, né? Uma terapia. É interessante isso. A Sueli da Vila Santa Rosa, ela gostaria de saber, o pessoal tem muita curiosidade em saber mesmo de coisas do coração, né? Qual a idade, geralmente, doutor, acontece um infarto em uma pessoa? Você vê que a gente vai migrando o assunto de doenças do trabalho relacionado com o coração, só para doenças do coração, né? Mas a idade, eu já tive criança que teve infarto. Eu e o Dr. Sidney cuidamos. Criancinha, que inclusive faleceu com infarto. Isso é raríssimo. Pessoas jovens com doença coronariana, que a gente fala, com angina, infarto, é raríssimo. A não ser que elas tenham um fator predisponente. Por exemplo, essa criança tinha algumas dilatações nas artérias coronárias, que ela já nasceu com aquilo, que predispôs essa criança a ter um infarto. Agora, isso não é comum, isso é muito raro. Normalmente, começa a aparecer esse tipo de problema a partir dos 30, 35, e são mais intensos a partir dos 40, 45 anos. Qualquer idade pode ter. Agora, normalmente, quando a gente pega uma pessoa, um indivíduo com, vamos supor, 25 anos, que chegou no consultório com dor no peito e a gente diagnosticou infarto, a primeira coisa que se pensa é o uso de cocaína. É a primeira coisa a se descartar. A cocaína, ela promove uma vasoconstrição, ela faz as artérias contraírem, altera a coagulação do sangue e provoca infarto. Então, assim, não é comum. Pode acontecer infarto em pessoas jovens, mas não é comum. Tanto que, quando chegam, principalmente mulheres jovens, no consultório, 17, 18 anos, com dor no peito, assim, eu examino, checo tudo, faço um exame, mas logo já explico. No teu caso, que não tem nenhum fator de risco, e na tua idade, a possibilidade de ser do coração essa dor é mínima, é próximo de zero. Então, infarto em pessoas jovens é raro. E logo nós estamos falando de infarto, a gente tem que perguntar assim, e o que fazer para diminuir os riscos de ter um infarto, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu morro de medo de morrer de infarto, doutor. O que eu devo fazer para ficar mais livre disso aí? Então, a gente lida com os fatores de risco para as doenças do coração. Isso é assim, acho que sempre que eu venho eu cito isso. Você tem 4 fatores de risco para ter doença do coração que você pode combater. Cigarro, né, fumar, pressão alta, diabetes e colesterol alto. Você pode parar de fumar, pode controlar a pressão, pode controlar o diabetes e pode controlar o colesterol. Essas 4 coisas. São fatores que são modificáveis, quer dizer, se você puder fazer alguma coisa para não ter um infarto, é modificar esses fatores. E tem o outro fator que é o fator não modificável, que é o fator familiar. O pai teve infarto, o irmão teve infarto, são fatores familiares que você não tem como mudar. Então você tem que mudar o que dá para mudar e é isso que você pode fazer, você não tem outra opção. Agora, para mudar tudo isso, você tem que ter uma vida saudável, você tem que ter uma atividade física, uma alimentação saudável, não fumar, tudo isso. Agora, quem já teve um infarto e fumar é triste, né? E é muito comum, é muito comum. A pessoa esquece, né? Então, a hora que ela está passando mal, que ela está infartada, que ela está na UTI... Jura? Nunca mais, né? Nossa, nunca mais vai fumar. Quando ela operou o coração, tá lá, pôs 4 pontos de safena, nunca mais vai fumar. A maioria absoluta sai da cirurgia, sai do hospital depois que opera o coração, 2, 3 semanas já está fumando outra vez. Impressionante, Esqueceu o sufoco que passou. Esquece e volta e acredita que não vai ter novamente. Se engana. Porque agora a chance de voltar é muito maior. Porque se você fuma, a chance das pontes safenas ou de uma área que já infartou entupir novamente
é muito mais alta. E não só a parte cardíaca, mas nós temos o derrame, o AVC, outras coisas podem acontecer, né? A entupimento das artérias da perna, insuficiência arterial periférica, tem um tanto de coisa, né? Memória curta, né? Acho que isso é comum no brasileiro, né? Infelizmente, né? Ó, o Pedro, lá da Alvorada, ele pergunta assim, doutor, uma pessoa que tem pressão alta, ele tem mais riscos de ter problemas cardíacos? Sim, tem muito mais riscos. A pressão alta é um dos fatores que eu citei. Para causar problema de coração. A pressão alta pode causar hipertrofia, ou seja, engrossar a parede do coração, pode dilatar o coração, pode causar infarto. Então, são muitas coisas. A pressão alta é um dos fatores mais graves que mais provocam doenças do coração. Mas, gente, ó, enquanto nós estamos conversando aqui, vocês que estão em casa, ligue pra gente, tire suas dúvidas. Como eu disse, hoje nós estamos falando das doenças cardíacas, porque não tem como não falar, né, quando temos um cardiologista aqui. E, além disso, falando também da saúde do trabalhador. Ó, a Paula da Vila Carvalho, ela fez uma pergunta assim, doutor, ó, se uma pessoa fez exames para ingressar em uma empresa e os resultados foram todos normais, aí ela foi demitida, após 4 anos na empresa, e fizer os exames todos novamente, e os exames vierem alterados, o que pode acontecer nisso? Olha, depende, porque assim, é muito vasto você falar os exames, mas quais exames? Por que esses exames vieram normais antes e vieram alterados agora? Você está querendo dizer que foi por causa do trabalho que esses exames agora vieram alterados? Mas depois de quanto tempo? Isso precisa ser olhado com calma. Que tipo de exame? O que alterou? Qual é a função? Quais os riscos no trabalho a que essa pessoa está submetida? Assim, não dá para dizer assim. Tem que se analisar a pessoa, o tipo de trabalho, a função, os riscos. São várias coisas que tem que se analisar para chegar a uma conclusão dessa. É porque também às vezes a pessoa começa a trabalhar, começa a engordar, vai ficando obeso, né? Tem tudo isso. E aí já você vê que não é tanto culpa da função, da atividade que ele faz, né? Mas culpa da pessoa mesmo. Isso é como a pessoa passa a ter estresse, passa a engordar, passa a fazer menos atividade física, se submete então a mais risco de ter pressão alta, diabetes. Então, agora, não sei o que ela citou, se isso que ela quis dizer, se não tinha problema quando entrou no exame, agora tem problema, mas foi causado pelo trabalho, será que é isso que ela quer dizer? Tudo é possível, tem que ser analisado com calma. A Maria Lúcia da Mocoquinha gostaria de saber o que pode fazer para diminuir o estresse no trabalho, assim, ter uma qualidade de vida melhor. Uma ótima pergunta da Maria Lúcia, né? Inclusive, todos nós estamos submetidos a isso, nós trabalhamos muito, né? Hoje, todas as profissões trabalham muito, então a forma de evitar o estresse a que você está submetido no trabalho, você tem que pensar a sua condição de contrabalançar esse estresse. O que eu mais indico são as atividades físicas, mas atividades físicas que te trazem prazer. Uma caminhada, uma natação, uma ginástica, uma dança. Às vezes quando a gente fala, você tem que fazer uma atividade física, a pessoa acha que tem que comprar uma esteira e ficar correndo aquilo monótono. Não, você tem que achar alguma coisa que te dê prazer, que te relaxe. Agora, se você não conseguir uma forma de dormir bem, ter uma alimentação saudável, conseguir fazer uma atividade física prazerosa, que te dê prazer, que você goste, que seja andar, se você não conseguir conversar com os amigos, é difícil você controlar o estresse. Então, não tem uma fórmula mágica. Você tem que ver tudo que você gosta de fazer, as formas que te trazem prazer,
fora do trabalho, de levar a vida fora do trabalho. Conversar com os amigos, tomar uma cerveja, dormir bem, uma alimentação saudável, se alimentar com a família na hora do almoço, conversar. Então, tudo isso que faz parte da vida. Agora, se você chega em casa, almoça correndo, nem vai em casa almoçar, trabalha até tarde, chega em casa cansado, dorme, acorda e recomeça esse ciclo. Malemar ver a mulher, os filhos. Né, isso vai te levar a um estresse, sem dúvida. Você tem que ter uma forma de modificar isso. Quando eu falo para as pessoas, você tem que fazer uma atividade física, mas eu não tenho tempo. Você tem que arrumar um tempo. Tem tempo. 40 minutos, 1 hora para você, para a sua saúde, você tem que arrumar. Senão você vai chegar num limite que não vai aguentar. Tem que dar um jeito, tem que se virar, andar, vai para o trabalho andando, conversa com um amigo, volta andando. Tem muitas coisas para você fazer, para você ajudar a controlar o estresse. O dia tem 24 horas. Será que a gente não tem direito a 40 minutos, né? Exatamente. Um negócio difícil, por exemplo, as pessoas moram em cidade grande e perdem 2, 3 horas no trânsito por dia. Já fica mais difícil. Agora, por exemplo, nós que moramos no interior, em 5 minutos estamos em casa, temos possibilidade de andar e andando para casa. Tudo isso, você tem que ter várias formas de controlar isso, né? Não tem uma fórmula mágica. Tem muitos lugares assim que antes de começar o trabalho, né, eles têm todos uns exercícios, toda uma coisa assim, não tem? Sim, chama ginástica laboral. Tem uns alongamentos, normalmente um fisioterapeuta ou às vezes até mesmo o técnico de segurança coordena esses alongamentos. Isso, a maioria das empresas hoje tem isso. Isso é interessante, isso relaxa, é interessante. E a gente pode fazer na casa da gente na isso casa. Também, né? Você pode se alongar um pouquinho antes do banho, você pode alongar um pouquinho e é interessante logo que você se levanta. Então... Mas muitas pessoas assim, vai começar uma caminhada, um exercício físico. A gente sabe que precisa ter um atestado médico para isso, né? Aí muito como falar, tem que pegar um atestado, mas será que eu posso? Porque de vez em quando a gente até ouve na mídia, um jogador, né, foi jogar, não sei o que, caiu, teve uma parada cardíaca durante um jogo, morreu, né? E qual o risco de uma pessoa, assim, que vai desenvolver uma atividade física, às vezes tem um problema cardíaco, algo assim, e ela não tem esse conhecimento? Tem 2 tipos. Existem pessoas que fazem atividade física regularmente e elas retornam ao consultório 1 vez por ano para uma nova avaliação, porque a academia exige. A academia que ela faz ginástica, faz atividade física. Então a gente reexamina, faz um eletro do coração, se for necessário refaz algum outro exame. Esse é um tipo de coisa. Outro tipo diferente é a pessoa que vai começar a fazer ginástica. Ela chega no consultório, ela é obesa, ela não faz nenhuma atividade física, tem uma hipertensãozinha, toma algum remédio. Essa tem que ser examinada com um pouco mais de cuidado. Exame de sangue, um eletro com cuidado, examinar melhor. Então, às vezes precisa de algum outro exame, como um ecocardiograma. Então, depende da pessoa. Agora, fazer atividade física, principalmente iniciar uma atividade física sem uma boa avaliação, é arriscado. Isso sim é arriscado. Isso é péssimo. É igual as pessoas que fazem atividade intensa nos finais de semana. A semana toda sedentária. No final de semana faz atividade física intensa. Quer recuperar tudo no sábado e domingo, né? Então, isso é perigoso, isso é muito perigoso. A gente chama assim, instabiliza as placas das artérias coronárias. Isso tem risco de infarto, de parada cardíaca. Tem que tomar cuidado com isso. Então esse pessoal que joga bola só de sábado, domingo é perigoso? Perigoso. Não é bom. Né? Isso tem que tomar cuidado. Você tem que pelo menos andar, caminhar um pouco durante a semana, fazer alguma coisa durante a semana. Você não fazer nada, chegar no final de semana e fazer uma atividade intensa, isso é péssimo, muito perigoso. Além de tudo, não é perigoso só para o coração, né? Dá dor nas costas, dor nas pernas, dor em tudo quanto é lugar ortopédicos, também, né? Quando eu elaboro um atestado para atividade física, eu faço questão de colocar que o paciente está apto para atividade física no que se relaciona
a avaliação cardiológica, porque eu não posso me responsabilizar se ele tem um problema na coluna, se ele tem uma fratura, uma coisa assim. Mas também Aí é difícil, porque se eu colocar num atestado, tá apto para qualquer atividade física, sem restrição, qualquer problema que ele tiver, mesmo ortopédico, ele vai mostrar o atestado e falar, você autorizou. O Mané Garrucha já ligou pra gente, nosso telespectador de sempre. Um abraço, viu, Mané? Mais uma vez. Ele sempre ligou quando você vê. Sempre. Ele já deve manjar de tudo, né? Eu gosto de assistir uma aula. A Viviane da Coab 1, ela está até perguntando sobre esse assunto que nós estamos falando. Doutor, por que alguns jogadores de futebol, mesmo fazendo exercício, se cuidando e tal, eles têm infartos no meio do campo e acabam morrendo? Por que isso acontece? Olha, em primeiro lugar, boa parte desses jogadores não é infarto. É um problema de coração que ele já tinha, uma arritmia, um negócio que chama miocardiopatia hipertrófica. As pessoas que têm miocardiopatia hipertrófica não podem fazer atividade física só leve. Então tem vários outros problemas. Então às vezes o jogador tem uma parada cardíaca, como o que o jogador do São Caetano, o Serginho, teve. E as pessoas falam, ele teve infarto fulminante. Não, ele não teve um infarto. Ele tinha um problema no coração, que era uma hipertrofia, que causou uma arritmia grave e uma parada cardíaca. É muito diferente de ter infarto. Então, o coração pode ter muitos problemas. Por isso que precisa de uma avaliação. Um jogador de futebol, a atividade física é muito intensa. Então, ele tem avaliação muito mais rigorosa. Ele faz um ecocardiograma para ver a espessura do coração, o tamanho da cavidade do coração. Então ele tem uma avaliação muito mais cuidadosa, muito mais vigorosa. Voltando nesse mesmo jogador, o médico do INCOR afirma com certeza que ele tinha avisado o médico do São Caetano e tinha avisado o jogador que ele não poderia jogar bola. E mesmo assim? Mesmo assim ele foi jogar e deu no que deu. Então, para atividade física normal, uma avaliação simples resolve. Diminui a possibilidade de ter problema. Para uma atividade física intensa, precisa de uma avaliação mais minuciosa. Então depende da atividade. Um maratonista, um jogador de futebol profissional, ele precisa de uma avaliação minuciosa, e não é uma avaliação só. Ele precisa de avaliação anual, às vezes até a cada 6 meses. Então depende da situação. Mas não acontece por acaso, né? Então isso que é bom a gente deixar bem claro, né, doutor? Que tinha um motivo, né? Uma doença por trás. E outra, a gente, é comum a gente se apegar às exceções. Porque isso é uma exceção. A maioria dos atletas, milhões de atletas, não acontece isso. A maioria absoluta. Isso são exceções. A gente se apega às exceções. É a mesma coisa de falar, eu ouço isso com muita frequência, meu avô fumou até os 80 anos, nunca teve problema. Isso é uma exceção. Você não pode se apegar às exceções. A maioria que fumar até os 80 vai ter problema. Então, tudo tem exceção. A Paula do Projeto 100 diz o seguinte: doutor, se uma pessoa tiver um acidente de trabalho e ficar impossibilitada de trabalhar, o que pode acontecer? Ela tem que ser indenizada? Se ela sofreu um acidente no trabalho. Ela não conseguir mais trabalhar. Depende do tipo de acidente. Porque assim, em primeiro lugar, ela vai ser afastada do trabalho. Ela vai começar... É o que a gente fala, o paciente é afastado do trabalho por um problema de saúde e ele passa, nos primeiros 30 dias, antes era 15 dias, agora passou a ser 30 dias. Os primeiros 30 dias a empresa arca com o salário, a partir daí, se ele não tem condições de trabalho, é o INSS que arca. Até um momento em que o INSS chegar à conclusão que ou o indivíduo tem condição de voltar, e isso acontece o seguinte:
O INSS, às vezes, dá alta para as pessoas e as pessoas ficam com raiva, ficam nervosas, porque ele dá alta porque aquela pessoa pode voltar para uma outra atividade mais leve. Ele leva isso em consideração. Assim, ele era um operador de máquinas, ele teve um problema de coluna sério, não pode mais ser operador de máquinas. Aí o INSS, espera aí, ele pode voltar para tal atividade mais leve. Então, às vezes o INSS até propõe outra atividade para a empresa para fazer uma reabilitação. Agora, se o indivíduo não tem condição de voltar ao trabalho, ele vai se aposentar por invalidez. Bom, se aposentou por invalidez. Isso foi por um acidente de trabalho ou por uma doença do trabalho. O que o indivíduo pode fazer é, para definir isso, eu tenho direito a uma indenização, ele tem que entrar com uma ação na justiça, uma ação trabalhista. Essa ação trabalhista, o juiz vai pedir para um perito avaliar. O perito vai avaliar se aquela doença realmente existe, se aquela doença incapacita aquele indivíduo, aquele trabalhador, ou seja, ele não pode mais trabalhar, e se aquela doença está relacionada com o trabalho. A partir daí, o juiz vai definir se ele tem direito à indenização, se ele tem direito ao que, seja lá o que for. A Fernanda da Santa Rosa gostaria de saber o que significa arritmia cardíaca e como melhorar isso aí. Fernanda. A Fernanda. O coração, nosso coração, ele trabalha num ritmo que, em termos técnicos, médico, a gente chama ritmo sinusal. Significa que o coração tem como se fosse um marca-passozinho, um reloginho que ele vai soltando estímulo e faz o coração bombear o sangue naquele ritmo que o próprio coração determina. Por algumas doenças, alguns problemas, o coração sai desse ritmo. Às vezes ele dispara, às vezes ele bate rápido, bate lento, às vezes ele dá só uma batida fora do ritmo e volta no ritmo. Existem milhares de tipos de arritmia. Existem as bradiarritmias em que o coração começa a bater muito devagar e não volta mais a bater normal. Você tem que colocar um marca-passo que faz ele bater numa frequência normal. Então a arritmia o coração sai do ritmo normal dele. A arritmia pode ser leve, que não precisa de tratamento. A arritmia pode ser fatal, que mata em minutos. Ela pode ser uma arritmia grave que você trata e melhora. Então tem milhares de tipos de arritmia. Existe arritmia que melhora com remédio. Existe arritmia que a gente tem que fazer um cateterismo. Então a arritmia hoje é um negócio tão complexo que existe dentro da cardiologia uma subespecialidade que chama arritmologista, ou seja, um médico cardiologista que só trata de arritmia. Ele é super especializado, só lida com esse tipo de problema. O Chico enfermeiro também ligou pra gente, né? Diz, doutor, trata e acompanha a esposa dele, né? Diz, doutor, ela faz tratamento com o senhor e com o INCOR de São Paulo. Está ligando para agradecê-lo, que o senhor é um excelente médico, parabéns pelo programa e um abraço a todos. Um abraço para o Chico. Um abraço. O Chico está ficando firme aqui também no programa Saúde, viu? Assíduo. Eu falo assim, tem muita gente assim que assiste e fala, doutora, eu assisto, mas eu não ligo. Mas liga também, a gente gosta da ligação de vocês, sabe? Hoje mesmo eu encontrei uma senhora, ela falou, eu não ligo, mas eu assisto toda quarta-feira. Mas eu mando um e-mail, liga pra gente. A Cristina da Coab 2 gostaria de saber se o infarto é mais comum no inverno, se isso é verdade ou não. E se na menopausa, o que é muito comum, que a taxa de colesterol sobe um pouquinho, se é mais prejudicial para a mulher. O inverno piora, tem mais infarto? Tem. A gente vê isso na prática. Sem dúvida. Na prática, tem muito mais pacientes com infarto dentro da UTI, muito mais. Isso é acreditado . No inverno, nós temos pressão mais alta, nós temos diabetes mais alta, nós temos
a gente se move menos, a gente fica mais parado, dorme mais, faz menos atividade física, come mais, já tem a tendência da pressão ser mais alta no inverno. Tudo isso predispõe a gente ter mais infarto no inverno. Então, pressão alta, falta de atividade física. E também, por a gente se movimentar menos, a gente se alimentar mais também, a gente começa a ganhar um pouquinho de peso, a pressão aumenta mais também, colesterol altera. Então tem um tanto de fator que altera no frio, que causa mais infartos no frio. E os infartos normalmente, inclusive as pessoas que fazem atividade física perguntam, não vou fazer atividade física de manhã, porque de manhã é infarto. Então, os infartos acontecem com maior frequência no período das primeiras horas da manhã, com maior frequência, independente de você fazer atividade física ou não. Então, a atividade física não muda isso. Mas tem algum motivo para isso, Odécio? Olha, uma das explicações que no início da manhã você acorda, você se prepara para o dia, você está mais agitado, começa a ter um estresse, teu coração bate mais rápido, a pressão aumenta. Isso favorece mais em estabilizar as placas dentro das artérias coronárias, essas placas desgrudarem da parede do coração e entupir. Então, uma explicação é essa, nas primeiras horas da manhã. E a menopausa? A Cristina quer saber também se a mulher, né, quando ela entra na menopausa, a taxa de colesterol, se ela sobe mais e se ela fica mais propensa a ter infarto. Sim. Quando a mulher ainda tem a produção hormonal normal, essa produção hormonal, ela protege a mulher. As mulheres têm menos infartos que o homem, até o período de menopausa. A partir do período de menopausa, isso se iguala. As mulheres têm o mesmo nível de infarto dos homens, porque por causa dessa proteção hormonal. A partir dessa época da menopausa, que a mulher deixa de produzir esses hormônios, e se iguala então os infartos entre homem e mulher. E a partir dessa fase também a mulher passa a ter mais colesterol alto, engordar mais, ter mais pressão alta a partir da menopausa. Então, tudo isso está relacionado. Você vê, né? É o contrário do que acontece com a enxaqueca, né? Até os 12 anos, assim, a menina e o menino têm o mesmo tanto de enxaqueca, a gente vê. Agora, quando a menina começa a menstruação, os hormônios, a mulher tem mais. A mulher dá de 7-3 nos homens, né? E depois volta a igualar novamente. As mulheres têm muito mais dor de cabeça. Com certeza, por vários outros motivos. Né? Mas vamos lá, a Vita da Santa Rosa ligou para agradecer ao doutor. Disse que ele é um excelente médico, cuida do seu marido e manda um parabéns, um abraço ao doutor Décio e à doutora Eliana. Então, está deixado o recado da Vita aí. Muito obrigado, Vita. Um grande abraço. A dona Odila disse que é uma pessoa muito nervosa. Doutor, corro o risco de ter algum problema cardíaco por ser nervosa? Não fumo, não bebo e assisto o programa toda semana. Então, só de assistir o programa, dona Odila, toda semana, o risco já é menor um pouquinho. Tem que controlar a ansiedade, né? Tem que fazer alguma forma de controlar. Mas, fala assim, só por ser nervosa, não, né? Assim, ser nervoso, ser ansioso, não aumenta o risco. O que aumenta o risco é pressão alta, diabetes, colesterol alto. Se você é muito ansiosa a ponto de piorar, aumentar o açúcar do sangue, de aumentar o diabetes, de aumentar a pressão, aí aumenta o risco de infarto. Aí sim, uma coisa levando a outra. Né? Mas assim, por mais que a pessoa seja nervosa, ela tem que tentar distrair a cabeça. Eu falo assim, que problema todo mundo tem, né? Quem não tem? Quem é pobre tem problema, quem é rico tem medo de sequestro, de perder o dinheiro, de ladrão, né? E assim vai, não é? Exatamente. Todo mundo tem seus problemas. E eu sempre falo assim, que não adianta a gente ficar nervosa, porque a vida a gente só troca os problemas, né? Nunca acaba.
Não. A vida é resolver problema. Você troca, resolve um, vem outro, assim vai, né? Nunca vai acabar. Então, dona Dira, não tem nada que ficar nervosa não, tá? Vamos controlar isso aí. O Antônio Carlos da Santa Rosa gostaria de saber o que fazer para melhorar a ansiedade, a agitação. Porque sempre que ele tem um grande problema para resolver, ele fica muito ansioso, muito agitado e ele tem medo de ficar com um problema cardíaco por causa disso. Acho que é o mesmo caso da dona Odila. Acho que a situação é a mesma, né? Você tem que ver as melhores formas de controlar as suas ansiedades, de resolver os seus problemas da melhor forma. É uma coisa muito pessoal isso, pra gente falar, como é que eu vou controlar isso, controlar essa ansiedade. As pessoas que são muito ansiosas, elas sofrem mais, né? E tem maior tendência de ter pressão alta e de terem diabetes e tudo. Agora, a forma de controlar isso eu sempre recomendo conversar com os amigos, conversar com a família, dormir bem, atividade física, alimentação saudável, são as formas habituais de se controlar. O estresse em si, ele pode levar a um infarto? Uma pessoa muito estressada, que trabalha num ambiente estressado, ele pode chegar até a infartar por causa disso? Pode. É o seguinte, o infarto, na maioria absoluta das vezes, ele acontece porque uma placa de gordura que tem dentro da artéria do coração, ela desgruda da parede da artéria e tem uma placa grudada na parede da artéria. Ela desgruda da parede da artéria e descola da parede da artéria e entope a artéria. Uma pessoa submetida a um estresse intenso vai ter uma pressão mais alta por causa disso, está sujeito a ter um infarto por isso, descolar uma placa do coração. Agora, como evitar isso durante a vida? É impossível. É impossível você ter os seus períodos de ansiedade intensa por causa dos seus problemas que aparecem e que são inevitáveis. É impossível. Então, eu sempre recomendo. A forma de evitar isso é você evitar, ou seja, como é que eu explico? É controlar os fatores de risco, porque você tem placas de gordura dentro da parede do coração quando você tem esses fatores de risco que eu estou dizendo. E se essa placa instabilizar, se essa placa desgrudar da parede do coração, entupir a artéria, é isso que vai causar um infarto. Agora, como não formar essas placas? É tendo uma vida saudável. Como não formar essas placas de gordura dentro das artérias? É tendo uma vida saudável. Chegou um e-mail para a gente da Juliana, lá da Coab 2. Juliana, obrigado também pela sua participação, viu? Ela disse o seguinte, ela não falou a idade que tem, não, mas que ela tem muita dor do lado esquerdo, assim, ela tem umas pontadas muito fortes. Doutor, isso pode ser algo sério, assim? Pode ser sério, mas na maioria absoluta das vezes não é nada sério. É dor torácica normal. Eu tenho que observar o seguinte, se esse tipo de dor piora quando muda de posição, por exemplo, se ela deita do lado esquerdo, dói. Se deita do lado direito, melhora a dor. Não é do coração. Quando é do coração, não muda a intensidade, não melhora nem piora, independente da posição. Se deita de barriga para cima, melhora. Deita de barriga para baixo, piora. Não é do coração. Se respira, dói. Não é do coração. Então, fora isso, tem que fazer as investigações, tem que fazer os exames, o médico examinar, tudo, né? Um negócio que dor no peito sempre tem que ser avaliado. É importante isso. A Júlia do Centro diz assim, doutor, quem que corre mais risco de ter problema cardíaco, na sua opinião? É o homem ou é a mulher? É igual eu disse, a gente comentou isso agora mesmo, né? Até a menopausa, a mulher tem menos risco, menos infarto, menos angina, menos problemas vasculares em geral. Até a menopausa. A partir que a mulher passou da menopausa, esses riscos se igualam. Mas é muito vago a gente dizer só isso.
Porque os problemas do coração estão relacionados com o cigarro, com a pressão alta, com o colesterol, com o diabetes. Então, uma mulher que tem 40 anos, ainda não chegou na menopausa, mas que é diabética e fuma muito, ela tem um risco alto de ter problemas cardíacos. Então, a mulher, historicamente, sempre teve menos infarto que o homem. Historicamente. A partir de uma época em que a mulher passou a se emancipar, passou a trabalhar fora, a ter os mesmos, se submeter aos mesmos estresses que o homem, ela passou a igualar esse nível de infarto com os homens. A mulher passou a se submeter a muito estresse no trabalho, passou a fumar bastante, passou a se alimentar mal, se alimentar com lanche, ganhar peso, engordar. Então ela passou a ter os riscos iguais ao do homem, mesmo antes da menopausa, quando ela está submetida a esses riscos que eu estou dizendo. Então tudo é relativo. Se você não considerar nenhum fator de risco, até atingir a menopausa, a mulher tem muito menos infarto que o homem. Mas é antigamente mesmo, né? Porque antigamente as mulheres ficavam em casa fazendo crochê, exatamente. né? Hoje, tava nem aí, o homem ia trabalhar, né? É. Hoje as coisas mudaram, né? Hoje está a igualdade. Uma pena que elas querem também igualdade em cigarro, em bebida, não precisava isso, tudo, né? Igualou os riscos também. Ela podia só ir para o outro lado, esquecer essa parte aí, né? Mas vamos lá, ó. Quem ligou para a gente também foi o Luiz Romão. Luiz Romão, filho do senhor Luiz Armando Romão. Agradece ao doutor que cuidou de seu pai, né? Infelizmente, faleceu ontem, né? Que estava com uma doença mais séria, né? E acabou não resistindo. Agradece muito os seus cuidados, o cuidado da sua equipe. Parabéns ao programa e boa noite. Luiz Romão, nossos sentimentos, né, pelo falecimento do seu pai, uma morte tão recente, né? Sim. Que é difícil, né? Mas o importante é que ele esteja com Deus, que esteja melhor, que não esteja mais sofrendo, né? Sem dúvida. Né? E, então, mais uma vez, nossos sentimentos aqui a TV Direta, a toda a sua família. O Antônio Carlos, da Coab 2, gostaria de saber, doutor, se coração dói ou é o músculo, o peito que dói? O coração dói, e dói muito. A dor é muito forte. A dor da angina ou do infarto é uma dor intensa, é uma dor lancinante, que o indivíduo, é comum ele colocar a mão no peito assim, fechada, com aquela, você vê logo que está com a sensação de dor em aperto, dá a impressão que está apertando o peito, além da dor. Então essa é uma dor típica do infarto. Então o coração dói. Tem outras causas de dor no coração. Por exemplo, estenose da válvula aórtica causa dor por causa do coração. A hipertrofia, aumento do músculo do coração pode causar dor. A pericardite, que é a inflamação daquela pele que fica em volta do coração, causa uma dor intensa, uma dor muito forte. Então o coração dói, mas tem que ficar atento, porque quando dói e essa dor realmente é do coração e não da musculatura do peito ou do pulmão, quando a dor realmente é do coração, é comum que seja coisa grave. Então, é o que eu já disse, dor no peito, sempre o médico tem que avaliar. E é importante a gente falar também que tem gente que tem dor nas costas e pode infartar, Sim. Tem dor na barriga e pode ser causa de infarto, né? Sim. Porque senão a pessoa pode achar que é só o peito que dá dor no infarto, né, doutor? Não, dor, por exemplo, um paciente de 40 anos, fumante, que chega num pronto-socorro com dor de estômago, ele não pode sair do pronto-socorro sem um eletro. Tem que ser feito, tem que pensar em infarto. Uma dor nas costas de um paciente que tem algum... Se chegou, por exemplo, um paciente de 18 anos com a dor nas costas, a gente já fica mais tranquilo. Possibilidade de ser um problema do coração é mínima, próximo de zero. Chegou um paciente de 40 anos, fumante, com dor nas costas, opa, aí é diferente, isso pode ser um infarto. Se estiver infartando a parede posterior do coração, vai ter dor nas costas. Se estiver infartando a parede
da frente do coração, ele vai ter dor aqui, bem na frente. Se estiver infartando a parede de baixo do coração, inferior, vai ter uma dor no estômago. Então tem que ficar atento para essas coisas. Até a mandíbula, né? Até a mandíbula. Tem gente que tem dor na mandíbula e está infartando, né? Não, um paciente chegou e falou, olha, eu tô com uma dor no peito, que ela sobe e dói os meus dentes, dói a mandíbula toda aqui. Não deu outra. Fomos investigar e era angina mesmo. Então, essa dor que sobe para o pescoço e vem até a mandíbula, é uma dor muito sugestiva também. Agora, você vê dores que, por exemplo, existem problemas de coluna, na coluna vertebral, que causam uma sensação de dor no peito. É uma dor que sobe para o pescoço e vai assim, por causa da coluna. Você vê, tem que fazer um diferencial com doença por causa de problema do coração. Mas até a coluna pode dar esse tipo de dor. Então você tem que diferenciar. Acho que às vezes a gente faz os exames e fala, essa dor não é do coração. Mas então a dor é do quê? Não sei. Por enquanto eu não sei. O mais importante era a gente descartar um problema grave, um problema que traz risco de vida, que seria um problema cardíaco. Se não é cardíaco, a gente agora, a partir daqui, pode pesquisar com mais calma, pode tentar chegar a uma conclusão, chegar a um diagnóstico com mais calma, porque o risco é menor, por não ser do coração a dor. Então a primeira coisa é descartar um problema cardíaco, depois ver o que fazer. Outra pergunta também importante chegou aqui pra gente do Marcos. Ele quer saber o seguinte, a pessoa que tem problema de coração não pode beber nada de álcool? Por que será que ele está fazendo essa pergunta? Com que intenção? Mas a bebida alcoólica em si não é fator de risco para infarto e para angina. Agora, depende do tipo de problema de coração. Se o problema de coração for coração dilatado, ele não pode beber. Se o problema de coração for por causa de entupimento, infarto, angina, não tem relação nenhuma com o álcool. A gente até sabe que o álcool em pequenas doses, numa bebida tipo vinho, tinto seco, até ajuda o coração nessa situação. Então depende da situação, não dá para generalizar. Se o indivíduo tiver com uma pericardite, se o indivíduo tiver com uma miocardiopatia, ou seja, coração dilatado, aí ele não pode tomar bebida alcoólica. Outras coisas já pode, depende da situação. E lembrar o pessoal que gosta de vinho que toma vinho, mas é só um pouquinho, né? Um pouquinho de vinho todo dia. Tinto seco, de boa qualidade. Que não é caro. Não é caro. Porque senão dá dor de cabeça. A gente hoje compra vinho português, vinho italiano, vinho espanhol, de boa qualidade, tinto seco, barato, por 20, 30 reais. Dá para tomar tranquilamente. E uma garrafa dá para bastante tempo, né, doutor? Tem que dar para bastante tempo, senão... senão tá tomando errado, né? Se o negócio de chegar em casa e tomar uma caneca de vinho doce, não resolve. Eu tava pensando assim, lá no sul a temperatura é mais baixa, deve ter mais infarto, mas eles contrabalançam, né? Porque lá eles tomam mais vinho, né? Bem pensado. Então deve estar assim, A mesma coisa acontece na França, na Espanha, né? Lá as pessoas vivem mais tempo, o índice de morte por infarto é menor, as pessoas envelhecem mais, ou seja, vivem mais tempo, tanto na Espanha como na França. Então, foram investigar, acharam como causa o vinho, principalmente na Espanha. E lá eles têm hábito, por exemplo, as pessoas trabalham nos parreirais de uva, eles tomam vinho normal no almoço, né? Almoça com vinho, né? Você acha que toma um pouquinho? Toma um copo de vinho no almoço. Aquilo é rotina, né? Agora a gente tá falando assim, que o vinho ainda tem seus benefícios, mas o cigarro, nem pensar. O cigarro é zero de benefício, é só malefício. Não adianta com esse negócio, tô fumando só 4, 5. Não adianta, né? Tá se enganando. E outra, é difícil a gente ver alguém fumando 4 ou 5. A pessoa fala assim, não, eu diminuí.
a maioria absoluta não consegue manter fumando pouco. Eles voltam a aumentar. Por isso que a recomendação, quando é para abandonar o cigarro, é para abandonar assim, de uma vez. E não tentar diminuir. Porque senão acha que fumar pouquinho resolve, e não é esse o caminho. Ó, a Silvinha está sentindo falta do Sr. Davis. Silvinha, boa noite, doutores. O programa está ótimo. Um grande abraço, estamos assistindo em casa. Um abraço, Silvinha, a você e toda a sua família, tá? A Fabiana, doutor, diz o seguinte: se problemas de tireoide e insuficiência de insulina também pode levar a problemas cardíacos. Porque ela tem problemas de tireoide e às vezes percebe que o coração fica muito acelerado. Pode ser por causa disso? É assim, se o problema de tireoide é o hipotireoidismo, ou seja, a tireoide funciona mal, produz pouco hormônio, aí a tendência do coração é não acelerar e até às vezes bater mais devagar. Agora, se o problema é porque a tireoide produz muito hormônio, ou seja, hipertireoidismo, aí o coração vai... O hipertireoidismo automaticamente acelera o coração fica, o paciente fica taquicárdico, o coração bate rápido. Então, por isso que a gente vai examinar um paciente, assim, o coração dele é acelerado sem uma razão, a primeira coisa a pesquisar é o hormônio tireoidiano, para ver se não tem excesso de hormônio tireoidiano. Agora, quanto à insulina, não, se produz pouca insulina é diabetes. Aí tem nada a ver, né? Ó, o João diz que a sua esposa faz exames cardiológicos, mas não consegue concluir o exame de esteira. Faz eletro, raio-x, ultrassom, e uns exames já deu que ela tem um bloqueio. Ele gostaria de saber do que é bloqueio, né? Porque ela toma remédios para pressão alta, às vezes a pressão até oscila. Manda um abraço e parabéns pelo tema do programa de hoje. Obrigado, viu, João? Então, o que é bloqueio, doutor? É o João. O João está perguntando sobre a esposa. Então, o bloqueio O bloqueio, boa parte das vezes, ele não significa nada no coração. A maioria das vezes não significa nada. E algumas vezes ele significa um problema importante. Existem muitos tipos de bloqueio. Existe bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio de ramo direito, bloqueio atrioventricular. Então, depende de qual bloqueio ele está falando. Por exemplo, o bloqueio de ramo esquerdo numa pessoa que tem artéria, numa pessoa acima de 40 anos, diabético, pode significar que está faltando sangue no coração, está faltando irrigação no coração. Então, depende tem bloqueio que eu nem valorizo, eu nem investigo. Tem bloqueio que a gente tem que fazer tudo, às vezes até cateterismo cardíaco. Então, depende do bloqueio. Bom, a dona Odete, da Casa Marques, me está ligando, mandando um abraço pro doutor. Obrigado, viu, dona Odete? Estamos com saudades da senhora, viu? O Carraro Refrigeração ligou também. Diz o seguinte, que fez um cateterismo e uma coronarioplastia. E uma angioplastia, né? E quando dorme, né? Do lado esquerdo, ele sente pontadas, principalmente quando ele caminha, assim, ele sente queimação. Pode ser em decorrência ainda dessa angioplastia? Pode. Precisa ver quanto tempo fez a angioplastia, precisa ver se ele se cuida bem, se ele toma os remédios direitinho, se ele é hipertenso, se ele não fuma. Mesmo você fazendo a angioplastia, colocando um stent, aquilo pode voltar a fechar, que não é tão incomum. Então, depende da situação. Se você anda e sente queimação no peito, tem que investigar. Tem que fazer uma investigação para ver se o stent está bom, se não voltou a fechar. Isso é fundamental. O Mário Luiz Bastos e a Maria Raimundo Bastos, né, mandou um abraço ao doutor e à doutora Eliana. O programa está muito esclarecedor, parabéns e uma boa noite a todos. Uma boa noite, seu Mário, dona Maria, e obrigado também pela participação de vocês, viu? O Marcelo da Vila Lambari gostaria de saber se depressão, síndrome de pânico aumenta a chance de problemas cardíacos, doutor?
Aumenta sim. Inclusive já foi proposto que depressão seja incluído como um fator de risco a mais para infarto. Porque existem pesquisas, existe trabalho mostrando que as pessoas com depressão têm um índice de infarto um pouco maior. Talvez, porque a gente sempre tem que citar os fatores de risco. Pressão alta, diabetes, colesterol e cigarro. As pessoas deprimidas têm mais tendência de fumar, têm mais tendência de ter pressão alta. Talvez esteja relacionado a isso e não diretamente relacionado com a depressão. Mas isso é um negócio que não foi elucidado totalmente. Pode sim ser um fator de risco independente. Isso não foi definido. Então, de qualquer maneira, o que podemos fazer? Cuidar da depressão, tratar da depressão e dos demais fatores de risco para evitar que a gente tenha um infarto. E a gente sabe também que as pessoas são mais felizes, vivem mais, são mais tranquilas, né? Isso. Tomam menos remédio, Isso. Adoecem menos, né? Sem dúvida. Bom, e terminando assim, né, o nosso programa, falando de felicidade, né, de coisa boa, né, doutor? Eu gostaria, então, de mais uma vez, né, de agradecê-lo, né? Agradecer pela sua participação aqui no nosso programa, foi muito elucidativa. Logo que nós estávamos falando de 2 assuntos ao mesmo tempo, né? Dos problemas cardíacos, das doenças do trabalho, mas a gente viu que o coração ainda é o que a pessoa gosta mesmo de falar, né, doutor? Eu gostaria de oferecer-lhe os doces, né, da uma empresa mocoquense aqui da Biba, eu não sei se você já conhece. Conheço. Né? Bom, mas não é para você não, é para seus filhos, tá bom? Faço questão, né, que você entregue para os garotos, tá? Opa! Olha aqui. Eu sei que você, eu não sei se você gosta, mas as crianças eu tenho certeza que vão adorar. Pior né? que eu gosto muito de doce também. Agora, Muito. E você já comeu esse daqui, doutor? Muito bom esse bar de conheço. moça, né? Muito Então, bom. gostaria de oferecer-lhes todos e agradecer mais uma vez pela sua participação, né? Eu tenho certeza assim que deu para a gente aprender bastante coisa, né? E deixar aberto para que você volte várias vezes, né? E a palavra é sua para suas considerações finais. Eu mais uma vez aqui, é um prazer muito grande, eu gosto muito de vir aqui, eu gosto muito de discutir esses assuntos, seja onde for, mas principalmente aqui porque as pessoas se interessam, as pessoas ligam, pessoas que a gente conhece, amigos, pacientes, tudo. Então é um prazer muito grande. Você, Eliane, sempre me convida, isso para mim é um prazer enorme você me convidar, eu fico lisonjeado com esses convites, você sempre me convida para vir aqui. Eu vou estar sempre pronto para vir, quando você achar que a gente pode conversar mais. Te agradeço, muito obrigado e muito obrigado pelas pessoas que ligaram e um abraço a todos. Eu já digo mais uma vez, volte sempre, tá? E a todos vocês que ligaram, participaram, nos assistiram, receba mais uma vez aquele abraço, que vocês tenham uma ótima semana, que continuem sempre com a gente, sempre ligadinhos aqui na TV Direto. Vocês, né, que são a razão da nossa existência aqui. Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.